terceira e última parte deste amor à camisola e aqui ao meu lado já está o Éric. Éric, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por teres aceitado vir aqui falar um bocadinho da tua história. Mas, antes de irmos à conversa, eu já disse há pouco que é uma história também ela que inclui aqui muita reabilitação e vamos pedir a alguém que conte a tua história por ti, para que não sejas tu a fazê-lo, porque é alguém que de facto acompanhou e muito de perto toda esta doença, porque o Éric teve uma doença muito, muito rara. Então vamos pedir à tua mãe para nos explicar como é que tudo aconteceu. Tenho a ideia do Éric, a partir dos 2 anos, quando ele começa a andar, o Éric, a bola era a vida dele. Eu posso lhe dizer que eu acho que não ia ao supermercado sem trazer uma bola. Tínhamos a vantagem de viver num bairro pequenino, que é a Quinta dos Lombos, onde tinha um ringue. Então o Éric, aquilo era a vida dele, desde os 2 anos, 3, 4, ele ficava horas ali e a bola nunca regressava à casa. O Éric acaba por decidir pedir-me para ir para o futebol 11, ou futebol 7 na altura, para o Cascais, porque não existia na Quinta dos Lombos. Mas o percurso dele foi tão pequenino nesse futebol, porque depois ele tem o problema da doença de Pertes, dizer a um menino de 7 anos, agora ficas numa cama, depois vais para uma cadeira de rodas, depois vais ter muletas, isto são anos, e dizer que são 7 anos disto. Foi terrível, nós vivíamos num primeiro andar sem elevador, e eu vivia sozinha com os meus 2 filhos. E era terrível, eu tinha que levar o Éric ao colo para o primeiro andar, eu tinha que descer. E vocês imaginam como é que é uma criança de 7 anos, super ativa e de repente não se mexe. Enfrentar a escola, depois dele sair na primeira classe como o líder, era um menino sempre muito acarinhado na escola, toda a gente o seguia, e chegar numa cadeira de rodas. Foi tão terrível ouvir o teu filho a dizer: não, eu não quero ir para a rua de cadeira de rodas. Mas ele foi a única coisa que eu acho que o marcou, foi a cadeira de rodas. Eu posso-vos dizer que ele permitia tudo na mãe. Eu podia fazer tudo e aceitava tudo. Havia uma coisa que ele me pedia para eu não fazer. Era, quando eu ia a um centro comercial, eu tentava deixar o carro o mais próximo possível, para não ser muito complicado para ele, e então estacionava num lugar de deficientes. Até que o dia que ele me disse: não, mãe, aqui não. E eu: mas porquê, filho? Mas ficamos mais perto, é mais fácil para ti. Aqui não. Eu todos os dias ia para o trabalho a chorar e não me comovo. Melhor apagar isto. Ele confessou-me tantas coisas. Ele confessou-me que ia ser capitão do Sporting. Ele confessou-me que ia chegar à seleção sub-21. Ele disse-me que ia voltar ao Sporting. E a última que ele me disse foi: nós vamos ser campeões da Europa. Fica descansado, nós vamos ganhar isto. Aquele apito, o apito final, e eu não consegui. Eu chorei tanto. Terminar como campeão europeu, eu acho que foi algo indescritível, quer dizer, não é quantificável. O orgulho que eu sinto em ser tua mãe, em ter-te como filho, ver as coisas que tens conseguido, a tua luta diária, a tua dedicação, o teu rigor, a disciplina que tu impões em tudo aquilo que tu fazes. És um exemplo a seguir para todas as crianças que neste momento estão a ultrapassar ou que estão a viver, a lutar contra esta doença. Quero dizer que a mãe está muito feliz e agora não sai, agora eu quero te ver campeão da Europa por Portugal. A tua mãe deixou-nos já aqui um bocadinho sem jeito. Foi no limite, foi no limite. Um beijinho para a tua mãe, agradecer-lhe muito este testemunho, porque ela mostra-nos um Éric que muitas pessoas não conhecem, mas é um Éric lutador e que conseguiu alcançar aquilo que sempre sonhou, com muita luta e com muito esforço. Sim, sem dúvida. Acho que desde muito novo esta doença me obrigou a crescer, a ser forte mentalmente, pelo menos, porque o que a minha mãe disse é mesmo verdade. Eu lembro-me e tenho muito fincado na minha cabeça, neste caso, o legado dos deficientes. Eu não o queria e não gostava que sentissem pena de mim. Queria sempre fazer as coisas sozinho, mesmo de cadeira de rodas. Tenho um episódio muito curioso com a minha mãe. Estávamos de férias no Algarve e eu não gostava de estar sempre a dizer às pessoas: levem-me aqui, levem-me ali.
e dou por mim a querer ir à casa de banho, e vou sozinho de cadeira de rodas e deparo-me com um degrau assim, e então eu, na altura, já tinha algum controle sobre o cavalinho da cadeira de rodas, e tento sozinho subir aquilo e fico de pernas para trás, no meio do café, e a minha mãe cheia de vergonha. Mas isto para dizer que desde muito cedo eu quis fazer as coisas sozinho, não gostava Sempre que tivessem pena de determinado, mim. não é? E sempre muito o determinado. mais autónomo possível. Sempre. Era o que tu querias. Era o que eu queria. Mas durante 7 anos foi muito, muito difícil, porque esta doença, a doença de Perthes, que é uma doença extremamente rara, incapacitou-te de quase tudo. Dos 7 aos 14 anos, viveste aqui um período muito difícil de reabilitação. Lá está, que falávamos há pouco. Sim, eu deixei de fazer praticamente tudo que me fazia feliz, que era basicamente jogar à bola. Jogar a bola, andavas sempre Jogar com à a bola, bola. estava não é? sempre com uma bola debaixo dos braços. Eu vivia muito perto do ringue, portanto, saía de casa era logo a jogar à bola. E do nada, eu comecei a sentir uma dor na virilha, ao qual a minha mãe também achou normal, porque eu estava sempre a jogar à bola, sempre. E então foi um entorse, qualquer coisa, um mau jeito na virilha, mas começou a ser sucessivas as dores. E então eu do nada dou por mim a ir ao médico, e quando chego ao médico, o médico diz: já não sai mais daqui, o seu filho vai ser internado agora. Pronto. A única coisa que disseram à minha mãe na altura, acho que foi: não vá à internet, porque vai se assustar. E a minha mãe... Para tentar perceber o que é a doença, não é? Exato. E a minha mãe claramente que foi. Claro. Ainda se assustou mais. Pronto, eu do nada perco um bocado o chão. Depois foram muitos anos de luta. O que é que te agarraste nessa altura, Éric? Que é que eu me Como é que agarrei? se ganha motivação e vontade para lutar contra isso tudo? Eu sinceramente não me consigo recordar ao certo ao Tu que eras é que eu muito me agarrei, criança. porque eu era muito criança. Mas eu acho que sempre quis muito ser jogador, e então tinha sempre esse objetivo. Sempre fui muito focado nisso. E mesmo de cadeira de rodas, sem saber o que é que poderia vir para a frente, esse sempre foi a minha meta. Então acho que, se calhar inconscientemente, nunca deixei de perder esse sonho, e talvez tenha sido ao que me agarrei. Também há alguns amigos, alguma família, A tua mãe e a tua irmã sempre lá também. sempre. A minha mãe, a minha irmã. O teu pai estava no México, O meu porque pai no vocês México. vieram quando tinhas um aninho, não é? Isso, Do isso. México para E Portugal. então agarrei-me à minha mãe e à minha irmã, como me agarro sempre, mas ao meu primo César também, e mais alguns familiares que me ajudaram imenso. Não quero estar agora aqui a dizer e claro. esquecer-me de outro, mas sei lá, tive imensa gente que me ajudou, que me ampararam também alguns golpes. E tu sentes que de alguma forma a tua história também ajudou já alguns outros meninos na mesma situação que tu? Porque há várias crianças que também ultrapassam ou estão a passar e a atravessar momentos como aquele que tu passaste, e que vem em ti uma réstia de esperança, uma chama. Sim, eu não sei se... Aliás, tenho um exemplo muito concreto de um rapaz que me enviou uma carta, aqui há coisa de uns meses, a dizer... Aliás, não foi a criança, foi mesmo o pai, a dizer que tinha o mesmo problema, se eu poderia dar algum feedback à criança, porque na altura tinha saído uma entrevista minha, e então eu fiz questão de Será estar com que essa é criança. este menino que está aqui no... Vamos ver. Esse, É o Martim? esse mesmo, exatamente. Pronto, eu fiz questão de falar com ele, de ir ter com o pai e com o rapaz. Aconselhei o médico que esteve comigo na altura, e então tentei dar os conselhos que na altura eu achei indicados. E acho que o meu testemunho, principalmente para esta doença, mas não só, pode ser um testemunho importante, porque ao fim e ao cabo foi uma história que correu bem. Muita luta, sacrifício, mas correu bem, e podemos fazer um paralelismo para qualquer doença que incapacite algum atleta durante um período de tempo. Mas exatamente, foi esse rapazinho. Olha, e já agora, já que falamos do Martim, o Martim está ao telefone, através do WhatsApp. Olá, Martim! E está com o pai. Olá! Como é que é, meu puto? Conhece essa t-shirt? Quem é que deu essa t-shirt que tens vestida? O Eric, Ah, Que t-shirt é essa? o de Santiago. Não é nada. é Sim. do Campeonato da Europa, Exatamente. 2019. É especial, Martim, essa camisola. Tá, sempre que os jogos é sempre com a camisola. Ai, pois imagino. E diga-me uma coisa, quando conheceu a história do Eric, achou que ele podia ser então essa esperança para o seu filho, e também foi por isso que fez questão de que eles se conhecessem? Olá, Andreia. Olá, Eric. Olá. Tudo bem? Tudo bem contigo? Foi eu quando li no jornal e a entrevista, eu vi que era o mesmo problema. E contactei o Eric a
ficar aí para entregar a carta que escrevi, a explicar a história. E o Eric, acho que foi logo no dia a seguir, ele telefonou-me logo de manhã. Exato. Conheceu o Martim, interessado em conhecer a história dele. Então, foi um treino, ganhou esta bola. Pois foi. Exato, que ele foi, eu perguntei se eu queria ver um treino meu. Fomos a um treino. Exato. E depois fomos a um jogo onde o Eric ofereceu esta camisola que tem um simbolismo. Martim, é impecável. E era um sonho para o Martim, perguntar-lhe, Martim, era um sonho conheceres o Eric, não era? Ele já acompanhava também o Sporting, pronto, por mim, não é? Porque eu puxava muito por ele e agora ainda mais. E o Eric ficou um ídolo. Ai, Já acredito que sim. um ídolo para mim e agora para o Martim também. E o Martim também vai conseguir dar a volta, não é, Martim? Estamos todos aqui a torcer por ti. Pois, foi muito importante mesmo porque nós não conhecíamos também bem esta doença. Claro. E a ver o Eric deu-me a força de saber que realmente que isto está a voltar a dar. Pronto, mais que claro que sim. Não tínhamos bem a certeza. Agora assim, estamos descansados. Também foi uma preocupação de tu, Eric, acalmares o Nuno de alguma forma e dizer-lhe que é possível dar a volta. Sim, porque consegui ver no Nuno um bocado a minha mãe. Claro. Aquela figura um bocado desamparada de não saber ao certo naqueles primeiros tempos em que consistia a doença, o que é as suas consequências, a longo prazo o que é que poderia desenvolver e não desenvolver. E então foi uma das minhas primeiras preocupações dizer ao Nuno, não o que fazer, obviamente, mas dar-lhe alguns conselhos sobre o que seria melhor para o Martim, na sua forma de estar, de se sentir, porque eu falo por mim, o que eu menos gostava era de sentir que tinham pena de mim. Claro. E então fazer-me sentir igual a todos os outros. Ambos sabemos que temos ali um meio de transporte que nos é muito comum e que não gostamos, mas dentro dessas limitações fazer aproximar-nos do mais comum de todos. E então foi alguns dos conselhos que eu dei ao Nuno na altura. E Nuno, sentiu que de alguma forma o Martim também ganhou aí uma esperança, confiança para ultrapassar todos os desafios que vai tendo? Eu penso que sim, sentiu-se mais a acreditar mais que isto é passageiro. E é mesmo isso que nós queremos que o Martim pense e é isso que vai acontecer. Um beijinho grande, Nuno. Sim, um beijinho obrigado, também para o Martim. Deus campeão, grande Eric. Estamos juntos, Muito obrigado. estamos juntos. Beijinhos. Estamos lá no próximo. Abraço. Tão bom podermos falar aqui também com eles e sentir que o futsal é tudo na tua vida, não tenho a menor dúvida. Mas esse outro lado fez de ti o homem que tu és hoje. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que acho que foi a etapa mais difícil que eu tive. É muito mais difícil ultrapassar esta doença do que enfrentar uma final da Liga dos Campeões, sem dúvida. E já é difícil uma final da Champions. Dificílimo. Mas então, vamos lá a esse percurso. Depois tu entras no Sporting, ultrapassas a doença, que o teu grande objetivo era jogar no Sporting, como dizia ali a tua mãe. Na altura era uma das minhas metas, sim. Chegaste lá. Depois saíste, passaste pelo fundão, mas a verdade é que tu ficaste sempre a pensar, eu um dia vou lá chegar, porque é isto que eu quero, e isto também é mais um conselho para todos os Martins que nos vêm lá em casa, Exato. se eu lutar e se eu quiser, consigo. Foi isso, também te agarraste muito a isso, Sim, eu quero lá chegar. Muito porque eu quando saí do Sporting Júniors, saí para o clube onde eu já tinha estado, Quinta dos que era a Lombos. Quinta dos Lombos. E quando eu saí do Sporting, saí com um bocado um amargo de boca, porque é muito difícil fazer-se uma transição de júniores para séniores e ficar-se num plantel recheado de qualidade, como é o do Sporting. Claro. E então, quando eu saí do Sporting, dispensado, fiquei revolta não é a palavra certa, porque é muito forte e eu não fiquei amargurado com nada. Mas senti que era ali a minha casa, que eu queria estar ali. Ainda para mais, eu era júnior e estive com os séniores, privei com a maior parte dos séniores. E então dava-me gosto de estar ali. Então eu pensei que é aqui que é o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar. A passagem pela Quinta dos Lombos e depois também alguns anos pelo fundão só te fez crescer enquanto jogador sim, sem dúvida. E merecer esse lugar no Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. 2 anos de fundão, onde eu perdi ali um bocado a minha zona de conforto,
também me fez crescer mais. Fora do rabo de saias da irmã, que eu acredito também não seja e acima fácil. de tudo porque foi muito difícil a transição para o Fundão, passei de uma grande cidade para uma pequenina cidade que é o Fundão, e parecendo que não, custa mais do que eu pensava na altura. E então o primeiro ano principalmente foi muito difícil a adaptação. Depois fiquei lá mais um ano, mas já muito mais tranquilo. E fez-me crescer também. Sim, e regressas e ganhas praticamente tudo o que há para ganhar ao serviço do Sporting. Sim, ainda bem. Logo não assim, queria, não queria chegar, nada que fosse ver e conheço vencer. mal. Mais nada. Mais nada. Correu como tu esperavas? Não, correu melhor. Melhor ainda? Melhor ainda. Muito melhor ainda. Nunca pensei ganhar a Liga dos Campeões no meu primeiro ano enquanto sénior no Sporting. Mas isso ainda traz mais responsabilidades, agora é mais complicado. Agora o que é que te falta, Érico? Agora falta-me uma taça da Liga e falta o campeonato. Deixei escapar o campeonato. Do ano passado para o Benfica. Exatamente. Portanto, este ano queres agarrar-te a isso. Tem que ser. E na seleção? Tu não estavas nos campeões na equipa? Pois não. Essa mágoazinha aí, não é? Não, mágoa estás... não, mágoa não de Mas todo, viveste muito intensamente, eu sei. Não foste tu que te magoaste? Foi. Eu tenho ideia que falei contigo e tu magoaste a ver o jogo. Sim. Daí tinha uma cadeira de plástico à minha frente. Partiste-a. E partia, rasguei-me todo nos braços. Viveste muito aquele europeu? Muito porque eu já tive a oportunidade de dizer isso, com as devidas distâncias, mas senti um bocado como o meu também, porque estava a sentir ali, primeiro, que todos os atletas estavam a dar em campo contra uma seleção recheada de qualidade e que não tinha sido nada favorável para nós. E depois porque era um salto muito bom para a nossa modalidade. Portanto, acredito que o sonho também esteja de alguma forma relacionado com a nossa seleção. Ser-se Não, sem dúvida, sem dúvida. campeão do mundo. Sim, primeiro estar entre os eleitos. Não, acho que é importante dividir os objetivos. E primeiro é conseguir estar entre os eleitos, temos uma seleção recheada de qualidade, ainda mais na minha posição, estamos bem recheados, mas depois de conseguir estar nos eleitos, se estiver, aí passa por ganhar um Mundial sem dúvida alguma. E nós estamos todos a contar com isso e do vosso lado. Tem que ser. Muito bom ter-te aqui connosco. Muito obrigada obrigado. por teres vindo partilhar esta tua história connosco, porque eu acho que muita gente desconhecia. Sim. E isso tornou-te num jogador de alto nível também. Mesmo da minha equipa, desconhecia. Não havia jogadores que não sabiam? Sim, quando saiu a notícia depois do Campeonato de Europa, a maior parte das pessoas não sabiam. A notícia que saiu no JE, no Sol. Sol. No Sol, sim, exatamente. Isso, exatamente. É uma coisa de que tu não gostas de falar, particularmente? Da doença? Sim. Não, gosto. Não te importas não de? Não me importo e até gosto de, sei lá, dizer que venci. É um bocado. Não sei, acho que é. Estás cá para contar Exato. a história Correu e para bem. mostrar que correu bem. Exato. Porquê? Porque os médicos diziam que não havia praticamente volta a dar. Tu és uma exceção. Sim, À porque regra. eu não me lembro bem ao certo das palavras, mas lembro que na altura sabia que era muito difícil a recuperação, porque consiste um bocado o sangue não irriga aqui a bacia e então a cabeça do fémur começa a morrer e nós perdemos basicamente o osso, a cabeça do osso. Ficou praticamente desfeita. Exato, a cabeça toda do osso desfez. E então o que o nosso médico dizia é que a recuperação nunca ficávamos com 100% do osso reconstruído. E eu fiquei eu não quero dizer em erro, mas ou 96, ou 98, ou 93, e tinha sido a melhor recuperação em Portugal. Ou seja, foi mesmo muito, muito bom. Portanto, Por és um isso exemplo para todos os estudiosos, inclusivamente desta doença. Exatamente. Nunca tiveste nenhuma dor, nem nada de... Não, custou-me Este tempo imenso. todo depois. Eu sou muito bruto por natureza e então sou um bocado agora já não tanto, mas assim que deixei de ter esta doença, que me deram alta, eu tinha muito sentido de proteção da anca, então corria super desengonçado, com medo de me aleijar, e isso arrastou-se durante anos e anos. Agora, Ainda hoje felizmente, corres já assim um sei. bocadinho desajeitado. Sim, mas já menos. Já menos. Érico, muito bom ter-te Muito aqui obrigado. connosco. Muito obrigada Muito por teres vindo obrigado. partilhar então esta tua história e que, de alguma forma, também seja um exemplo para vários Martins que estão lá em casa Espero e que que sim. possam ter uma doença deste género, a doença de Perthes, que é uma doença extremamente rara, mas que pode ser ultrapassável, e o Érico é um exemplo disso mesmo. Tudo dito neste nosso amor à camisola. Já a seguir não pode perder 11 na hora com o Miguel Belo e aqui uma